Fogo Morto, de José Lins do Rego, segunda parte do livro, capítulo 6. Esse é o vídeo de número 5. O vídeo passado foi bem curtinho por causa da câmera. Felizmente que os ataques, aqueles terríveis ataques, tinham diminuído. Raras vezes vira o marido naquela posição de endemoniado. Havia ali aquele moleque Floripes, cheio de mesuras, com cavilações que agradavam ao seu marido. Lembre-se que cavilações pode ser falsidades, ok? Astúcias. Com cavilações que agradavam ao seu marido. Por mais de uma vez tivera que chamar o moleque à ordem. Lula dava-lhe muito fogo. Lula, que era tão indiferente com os escravos, tão superior com os negros da senzala, agora parecia outro homem no trato com aquele moleque Floripes. Não sabia como explicar semelhante mudança. Via aquele moleque ajoelhado ao lado de Lula no quarto dos santos e não podia descobrir a razão daquele pegadio do seu marido, tão orgulhoso, tão cheio de si. Lula era para ela, ali dentro de casa, como se fosse um estranho. Lembre-se, é claro, da relação do José Amaro com a Sinhá, né? Há muito que ela não existia para ele. Em relação a ela, não era nada. Terrível era ver como ele se esquecera por completo da filha. Viviam tão pegados, tão íntimos, e depois daqueles barulhos por causa do promotor, ficara Lula daquele jeito com o neném. Lembrava-se daquela noite do tiro na besta no alpendre e cobria-se de vergonha. O marido imaginando coisas absurdas. A notícia correu no Pilar. Aquela sinhá Adriana, mulher do capitão Vitorino, chegara em sua cozinha falando no caso com a cozinheira. Tinham caído no ridículo. A pobre da neném sofreu com tudo aquilo como uma mártir. Tudo loucura do pai, exagero, tolice. Felizmente que aqueles dias de Lula furioso dentro de casa, aos gritos como tigre, haviam passado. A paz que reinava ali dentro de casa era uma tristeza, mas muito melhor assim que com os sobressaltos dos outros tempos, com a peitica do marido atormentando a filha, descobrindo namoros, inventando fugidas. Lembre-se que peitica é implicância, né? Também pode ser ira, impertinência. Inventando fugidas. Tudo havia passado. Tudo era agora aquela mansidão, a pobreza de uma casa grande que se escondia das vistas dos outros. Sim, todos ali viviam a se esconder dos ricos e dos pobres. E ela mesma é quem mais força fazia para que vivessem longe de tudo. Lula era como se não soubesse das dificuldades por que passavam. Só ela tinha os olhos para ver o Santa Fé como estava na petição de miséria em que vivia. Lula, naquela devoção, no seu rezar, era como um homem de outro mundo. Fora de tudo que fosse da terra, indiferente ao seu tempo. Podia chover e fazer sol, podia o rio descer nas enchentes e a seca queimar a folha da cana, que ele não tomava conhecimento do tempo. Mas ela via tudo, sentia tudo. Todos os pedaços de miséria que a família sofria, era ela quem mais sofria. Todos em sua casa pareciam de um mundo que não era seu. Essa parte eu acho muito importante, né? Lembre-se, a gente tem a louca, a gente tem o Corolla, a gente tem a jardineira apática, né? A louca isolada no seu mundo, que a gente nem sabe qual é, nem acesso nós temos a esse mundo da louca. O Corolla, Carola é uma pessoa religiosa. É um jeito ofensivo de chamar uma pessoa religiosa, ok? Por causa dos monges que tinham essa parte da cabeça raspada. Carola. O Carola, no seu mundo
inventado, religioso inventado, né, com o seu Deus que a gente já conversou, né, seu Deus deturpado, e a jardineira também só com suas flores ali. Lembre-se que isso é uma coisa que acontece com todos esses personagens tristes, né? Todos eles estão perdendo contato com a realidade. Okay? Todos eles estão perdendo contato com a realidade. Eu fiz uma nota numa parte que a gente ainda vai ler, mas já que eu estou falando sobre isso, repare no seguinte, eu escrevi aqui na nota. José Amaro está em um mundo onde todos o ofendem. Vitorino está em um mundo onde ele é grande e importante, né? E é heróico, ele guerreia como um Dom Quixote. Lula está em um mundo de orgulho e Deus. Neném está no mundo do seu jardim. Marta e Olívia estão num mundo fora do nosso alcance. E aí a gente tem a Sinhá Adriana e a Amélia, que estão nesse mundo de sofrimento. Mas é um mundo real, né? Eu acho que esse é um ponto importante no livro. Elas estão no mundo real. E o grande problema com toda essa gente, José Amaro, com o Lula, com as duas loucas, com o Vitorino, é que eles estão perdendo contato com a realidade. Okay? Todos em sua casa pareciam de um mundo que não era o seu. Até Neném perdera a noção das coisas. Naquele jardim, no meio das rosas, mudando plantas, aguando a terra, não queria saber de mais nada. Seria somente ela quem teria coração, quem teria olhos para ver, ouvidos para ouvir, que era a ruína do Santa Fé. O engenho na última safra quase não moera por falta de animais. Fora ela quem, às escondidas de Lula, mandara comprar com dinheiro que tinha guardado uma parelha de éguas no Gurinhém. E assim puderam fazer aqueles 60 pães de açúcar que deram um preço compensador e destroçar as 10 sacas de lã que conseguiram alguma coisa para o plantio da cana daquele ano. Ela nunca em sua vida tivera tempo para pensar naquelas coisas. Agora, só ela pensava no Santa Fé. Lula parecia um homem que não tinha tempo para olhar o engenho. E pelas suas mãos começavam a passar as contas dos trabalhadores. Eram férias pequenas dos eitos de 5 homens. Mas, mesmo assim, o engenho moía. Uma vez, quando se furara a taxa do cozimento, alarmara-se. O mestre de açúcar foi ele mesmo ao Santa Rosa e trouxe de lá o auxílio necessário. Lula não sabia dessas coisas. Se não fossem as suas galinhas, não teria recursos para, no inverno, mandar o boleeiro Macário fazer a feira no Pilar. O marido, se soubesse que ela vendia ovos para a Paraíba, a Necopaca, daria o desespero. A sua criação lhe dava este auxílio. Sempre gostara de tomar conta de suas galinhas. E agora era delas que se servia. Às segundas-feiras chegava ali o comprador e as dúzias de ovos lhe pagavam os quilos de carne verde da feira do Pilar. Carne verde é a carne, digamos assim, fresca. Okay? Por que isso é importante? Lembre-se que nós estamos aqui no comecinho do século XX, né? Não estamos longe da proclamação da República, né? Então nós estamos nos primeiros anos do século XX. E lembre-se também que a geladeira, primeiro, ela vai ser inventada como um aparelho doméstico, né? Geladeira doméstica, em 1913, se eu não estou enganado. Em 1913. Antes disso, 1913. Só que, é claro, 1913 ela foi inventada como um aparelho doméstico. Até chegar aqui no Brasil, a gente tem 1947, a Consul começou a produzir geladeiras que foram se espalhando para o Brasil, né? Então, se a gente está falando de
1947, a gente está muito longe ainda no futuro para ter qualquer geladeira. Como que a carne era conservada antes? A gente já viu com a carne de sol, carne seca, né? Então você seca a carne ao sol para que ela se conserve por mais tempo, né? Salga, usa bastante o sal, isso é importante. Ou conservando na banha também, né? E aí a carne verde, quando que você comeria a carne verde? Sei lá, as pessoas abateram o boi um dia antes, né? Um dia antes, aí você come aquela carne, se você não consumir aquela carne logo, ela vai apodrecer. Então vamos lá. Aí, segundas-feiras, chegava ali o comprador e as dúzias de ovos lhe pagavam os quilos de carne verde da feira do Pilar. Nos tempos de seu pai, a despensa vivia cheia, mas não pensava no passado. Tinha a sua vida difícil para viver. Pedira a Neco Paca para não falar a ninguém do seu negócio. Seria muito triste que soubessem na várzea que a senhora de engenho do Santa Fé sustentava a família com dinheiro de vendagem de ovos. Aquilo era muito bonito quando não havia necessidade dentro de casa. Quando a senhora de engenho trabalhava como brinquedo, quer dizer, por brincadeira, né? Como brinquedo, como aquela dona Emília do Oiteiro, que ganhou um dinheirão vendendo cocada para os caçacos da estrada de ferro. Caçaco é o quê? Um operário que atua na construção da estrada de ferro, um termo bem específico, caçaco. Vendendo cocada para os caçacos da estrada de ferro. Todos achavam muito bonito o seu esforço, era muito louvada pela força de vontade. Mas se soubessem que a senhora de engenho do Santa Fé vendia ovos para sustentar a casa grande, fariam mangação, quer dizer, começariam a debochar dela. De todo o sítio, né, todo o engenho. Não, bastavam as histórias que correram por toda a parte sobre o tiro de Lula na besta. Bastava a desgraça de ter uma filha debochada pela canalha. Neco Paca era homem sério. Ali ele vinha com o seu cesto para levar a mercadoria. Deus a livrasse que Lula soubesse de uma coisa daquela. O orgulho de Lula era uma doença que nem a devoção curaria. Um senhor de engenho sustentado pelo trabalho de sua mulher. Aos domingos, saíam os três para a missa do Pilar. Para a missa do Pilar. Ela bem via que a canalha olhava com debique, ou seja, com ironia, com troça. Ela bem via que a canalha olhava com debique para eles que entravam na igreja com a mesma solenidade de todos os tempos.